70. Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizestes por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graças deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação e liberdade de estar aos Teus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado, cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ó, meu Senhor, Tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado vertestes assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Hino de número 205. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo pedido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres aqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo Sua graça pra mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que nuvens celestes, mais funda que profundo mar, a fonte da vida fizestes
a qual nós podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova, tu que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa o teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Amém. Deus abençoa. Esses hinos cantados já nos falou tudo a respeito da nossa lição. Então vamos de pé fazer a leitura para a glória de Deus. Lição número 5, 2 de maio de 2021. Para quem não tem a revista, o título da lição se encontra em Tito, Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, do verso 11 ao 14, mas nós vamos ler no telão, tá? E eu vou ler a verdade aplicada, o texto áureo, né, os irmãos, a verdade aplicada, aí vamos para a referência, como de costume. Então o título, a graça de Deus, texto áureo, porque pela graça sois salvo, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, verso 8. Texto de referência, título capítulo 2, verso 11, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aguardando a bem-aventurada esperança e aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Podeis assentar por um instante. E como temos um pouco número, o pastor pediu para nós ganhar tempo. Nós não vamos fazer chamada não, irmão Givaldo. E já vamos passar para o professor, né, o evangelista Moenés, que vai ministrar a lição. A paz do Senhor, igreja. Somos gratos a Deus por mais essa oportunidade que temos de estar nesta manhã de domingo reunidos para adorar, bendizer, exaltar o nome desse Deus e aprender um pouco mais da sua palavra. 2 de maio, lição de número 5. E dentre os atributos de Deus, hoje nós estudaremos a graça de Deus. O trimestre trata dos atributos de Deus
conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras. E a lição de hoje nós vamos falar sobre graça, como já ouvimos nos louvores e no texto de referência. Temos 3 principais objetivos nesta manhã. Dentre eles, o primeiro é ensinar acerca da graça salvadora. Nós precisamos primeiro entender o que é graça. Graça, no original grego, a palavra charis, significa dom, presente, boa vontade, ou ainda benefícios. E essa palavra, esses significados, é aplicado como a um atributo de Deus. Por quê? A Bíblia diz que a graça de Deus se revela não só aos homens bons, mas o Senhor Jesus disse que mesmo os homens maus, todos os dias veio um sol nascer, aqueles que têm plantação de soja, de trigo, têm as suas lavouras, todos os dias, no inverno, vem a chuva cair, no verão, vem as estações do ano passar para eles, assim como também para os justos. Então a graça de Deus se revela para a humanidade, trazendo o quê? Benefícios que nós não merecemos. Porque pelos nossos méritos, às vezes o que merecíamos era somente escassez, dores, sofrimento, mas não. A graça de Deus se revela ainda quando não conhecemos as Escrituras, ainda quando não conhecíamos a Deus. É o que foi lido no texto de referência. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, não há exceção. No entanto, porque nem todos são salvos. Este é um dos objetivos que nós temos no terceiro tópico. Mostrar que Deus reveste pela sua obra, pela obra da sua graça. O terceiro tópico vai falar sobre a graça e o arbítrio. A graça e o livre arbítrio. Por que a graça de Deus está para todos os homens, mas nem todos os homens são salvos? Nós vamos tentar responder isso no tópico 3. E o segundo objetivo é explicar que a graça é dada a quem crê em Jesus. Mas, como eu falei, há vários tipos de graça. E nós vamos falar agora aqui no tópico 1 sobre a graça salvadora. É essa que é a graça que é dada àqueles que creem em Jesus. Porque a graça de Deus, como eu disse, ela está para todos os homens. Aqueles que não creem recebem o sol, recebem a chuva, recebem os benefícios. O salmista, tem um salmista que ele até fica um pouco indignado, porque ele diz, olha, eu estou olhando os injustos, os ímpios, e estou vendo eles prosperarem. Será que não compensa servir a Deus? Ou seja, parece que eles estão recebendo bens e dádivas, e é o significado da palavra graça. Presentes, dons em sua vida. E aí ele começa a analisar. E vai vendo, e parece que essas pessoas são prósperas e têm tudo o que querem. E no final ele diz que o fim de todos eles, infelizmente, é a ruína e a perdição. Apesar de parecer que teve uma vida boa, mas foi uma vida sem Deus. E Paulo resume isso tudo dizendo que o próprio Senhor disse a ele, olha Paulo, a minha graça te basta, a minha graça é suficiente. Então eu creio que a mesma coisa que o Senhor pode ter dito àquele salmista, a minha graça te basta. Não precisam de bens, não precisa de uma vida próspera, mas a minha graça é o que vai bastar na sua vida, para que você compreenda que viver sem Deus não faz sentido. A graça salvadora. Sola gratia significa somente graça. É um dos 5 solas da reforma protestante. E essa sola é uma palavra que significa somente, gratia, somente a graça. Somente por meio da graça podemos alcançar
a salvação em Cristo Jesus. Mas como assim somente pela graça? Porque antes do sacrifício vicário de Cristo Jesus, havia os ritos mosaicos, havia os sacrifícios diários. E Paulo diz, olha, o sacerdote todos os dias apresenta os sacrifícios no templo. Mas Cristo, vindo uma única vez, Hebreus 10 e 12, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Então, antes do sacrifício de Cristo, todos os dias, o sacerdote ia lá e oferecia sacrifício pelo povo, por aqueles que se apresentavam reconhecendo os seus pecados. Olha, eu pequei em tal coisa, está aqui um bode. Olha, eu pequei em tal coisa, está aqui um cabrito. Olha, dessa vez foi tal coisa, está aqui uma pombinha, está aqui uma rolinha, está aqui um carneiro. E todos os dias se apresentavam, oferecendo sacrifícios pelo pecado. E uma vez no ano, o sacerdote ainda tinha que oferecer um sacrifício por si e depois por todo o povo. Mas Cristo vindo e havendo oferecido um único sacrifício pelo pecado, agora Ele está sentado para sempre à destra de Deus. E é Ele que intercede por nós. E por meio agora deste sacrifício, nós já não precisamos oferecer outros sacrifícios, senão aquele que Paulo diz em Romanos 12, que apresentemos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Mas somente a graça de Deus nos capacita a oferecer esse culto também. E essa graça salvadora é que nos traz a presença de Cristo, é que nos faz reconhecer que as nossas obras são como trapo de imundícia, são nada diante do que Deus tem reservado para nós. E Cristo falou para um fariseu, olha, quem é que vai ser mais grato? Aquele que mais deve ou o que menos deve? Depois que tem a sua dívida saldada, quitada. Um que deve somente alguns denários ou um que deve talentos, milhões, se fosse traduzindo para o dia de hoje. E aí o credor vem e fala, você não me deve mais nada. Essa pessoa vai ser o resto da vida grata. E nós, quando temos, pelo Espírito Santo de Deus, a consciência do quão devedores éramos para com Deus, porque todos éramos pecadores, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas este sacrifício de Cristo nos trouxe de volta o direito de nos adentrarmos à presença de Deus, já sem sacrifício de animais. Quando reconhecemos o quão pecadores éramos, aí sim nós podemos reconhecer o tamanho da dívida que temos, e o tamanho que tínhamos, e o tamanho da gratidão agora que nós devemos ter em relação a este sacrifício e ao dom que Deus nos concedeu, a sua graça. E por que somente pela graça? Porque, como disse, não são mais obras. Além dos sacrifícios, era necessário obras de caridade, obras de piedade. Hoje não são necessárias? Hoje são. Mas agora não para que eu alcance a salvação, mas porque eu alcancei a salvação. É o inverso. Hoje, se eu faço, não é para conquistar, mas é porque eu já tenho garantido. Agora é como gratidão a Deus. Por isso que eu vou ser um homem piedoso, vou fazer caridade, vou fazer doações para conquistar alguma coisa no céu? Não, é porque eu já conquistei. É o que está escrito em Efésios 2:10, para que andássemos naquelas obras. Eu não vou fazer essas obras para conquistar, mas como eu conquistei, agora eu vou andar, vou trilhar esse caminho de boas obras. Porque Cristo alcançou para nós a salvação. E a sua graça agora nos faz reconhecer que precisamos, como gratidão, viver uma vida íntegra, uma vida de piedade. Como diz aqui, ensinando-nos que renunciando à impiedade, deixando de lado aquilo que não agradava a Deus, agora nós vamos viver neste presente século uma vida sóbria, uma vida justa e uma vida piamente diante de Deus.
Assim como se encontra também no dicionário de Strong, a palavra caris significa a graça que Deus exerce conosco, a benevolência imerecida que Ele exibe ao nos salvar do pecado. Por que uma benevolência imerecida? Graça é justamente isso. E a graça de Deus, ela anda lado a lado com a sua misericórdia. Porque também não merecíamos a misericórdia de Deus, mas Ele nos concede. Então a misericórdia de Deus já é a sua graça sendo revelada. E a misericórdia é não imputar o pecado que merecemos. E a graça ainda é nos conceder, além daquilo, é nos conceder bens, dádivas e benefícios que jamais teríamos. A começar pela salvação. E Jesus diz aos seus discípulos: olha, vocês devem estar alegres, contentes e satisfeitos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então a graça de Cristo nos alcançou, nos fez reconhecer o poder do sacrifício de Cristo Jesus e agora nós temos acesso à presença do Pai e temos o nosso nome escrito no livro da vida. E pela graça somos salvos em Cristo Jesus. A graça de Deus é fator imprescindível para a salvação humana. 1.1. Ninguém pode ser salvo sem receber a graça de Deus. Como assim? Ninguém pode ser salvo se não receber a graça divina. E esse atributo de Deus, ele está espalhado a todos os homens. Todos ouvimos falar de Cristo. Todos ouvimos falar que nasceu um homem há cerca de 2000 anos atrás, de uma virgem. Operou milagres, andou pela terra, recrutou discípulos. E depois de falsas acusações, para que se cumprisse o que estava na palavra, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E hoje está sentado à destra do Pai nas alturas. Esse é o Evangelho. Já foi espalhado a todos os homens. Então esse Evangelho é a graça de Deus. Todos têm consciência disso. Praticamente todos já ouviram falar. Mas nem todos aceitam. Nem todos recebem de bom grado. E Cristo disse que há vários tipos de corações humanos. Aqueles endurecidos que já foram pisoteados inúmeras vezes como um caminho. Aqueles como rocha, que sequer a semente entra no solo. Aqueles que há vários espinhos, estão sufocados com as coisas deste mundo. Ouve, aceita, mas qualquer coisa os fazem afastar do Evangelho. E há aqueles que recebem de bom grado, aceitam esta palavra de salvação, aceitam a graça de Cristo em sua vida e passam a viver uma vida diferente e a produzir frutos e a produzir para o reino de Deus, a 100, a 60, a 30, mas produzem. Não há mais necessidade de penitências, sacrifícios, holocaustos para ser salvo, pois não vivemos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Hoje não há mais necessidade de levar animais para o sacrifício, como eu disse anteriormente, porque Cristo fez um único sacrifício para todos nós. E hoje estamos vivendo debaixo da dispensação da graça. E este é um mistério que esteve oculto, a graça e a igreja. E chegando à plenitude dos tempos foi revelada. E Cristo veio ao mundo trazendo salvação a todos os homens. E toda e qualquer pessoa que reconhece a graça de Cristo e aceita o senhorio de Cristo em sua vida, passa a usufruir agora da salvação em Cristo Jesus. E nós reconhecemos nisso o grande amor de Deus. A salvação é por meio da fé. Aqui nós falamos de um dos solas, de somente a graça. Mas um outro também é somente a fé. E como nós podemos alcançar a salvação pela graça? Por meio da fé. E é uma coisa tão simples que
a gente gosta de complicar, que quando fala que é somente a graça de Deus que vai nos trazer a salvação, a gente pensa que não, é preciso obras. A gente pensa que não, é preciso alguma coisa a mais. Não é possível que só a morte de Cristo lá vai me garantir a salvação. Eu tenho que fazer alguma coisa a mais para conquistar isso. E aí é onde entra a fé. É pela fé que nós agora entregamos a Deus a nossa salvação. Pela fé, agora, nós cremos que Cristo Jesus é suficiente para nos garantir a salvação. Não é aquilo que eu fazia, faço ou virei a fazer. Porque nada disso é suficiente. A Bíblia diz que em Cristo Jesus somos justificados. E o significado profundo dessa palavra justificação, em Cristo agora temos a justificação pela fé. É que, como um molde ou uma forma, nós não cabíamos, nós não preenchíamos os requisitos de Deus. Mas agora em Cristo Jesus, nós somos amoldados e somos justificados para ficarmos da maneira que precisa, para alcançarmos a salvação. E agora nós temos a estatura, ou alcançaremos a estatura de varão perfeito, e chegaremos à salvação. Não por nossas obras, não por aquilo que fazemos, ou por aquilo que deixarmos de fazer, mas somente em Cristo Jesus, pela fé. E somente a fé é que vai nos fazer alcançar isto. Porque é difícil para muitos acreditar que o sacrifício de Cristo é suficiente. Muitos precisam de amuletos, muitos precisam de alguma coisa palpável para eles crerem. Olha, você vai ser curado. Você crê no nome de Jesus que você vai ser curado? Mas é meio difícil. Tem alguma coisa aí para mim tomar? Não. Tem alguma coisa para me segurar uns 7 dias? Não. Se tiver, eu acredito. Mas só no nome de Jesus é difícil. Mas é preciso fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem a fé é impossível que alcancemos a salvação. A Bíblia diz que, ora, todos aqueles que se achegam a Deus, é preciso ter fé que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé é impossível alcançarmos a salvação em Cristo Jesus de maneira graciosa. Então o apóstolo Paulo diz que a fé também não vem de nós, assim como a graça de Deus está para todos. Agora a fé também é um dom de Deus e é alcançada como um benefício de Deus para nós. A fé salvadora leva a crer, reconhecer e aceitar a expiação do sangue de Jesus na cruz do Calvário para a remissão dos pecados. Porque muitos creem num Jesus histórico. Muitos creem num Jesus como um grande homem, um grande líder, um grande profeta. Mas não creem no sacrifício de Cristo. Não acreditam que por meio dele podemos alcançar a salvação. Muitos judeus ortodoxos até hoje esperam a vinda de um Messias. Os que seguem a Maomé acreditam em Cristo como um profeta, como um homem de palavra, mas não acreditam que ele é o Salvador. Muitas outras religiões, ou pessoas aqui mesmo no Brasil, não creem que Jesus é suficiente para a salvação. E somente a fé salvadora, assim como a graça salvadora, a fé salvadora, aquela crença, aquela convicção de que Cristo Jesus é Deus. Cristo Jesus é o único Filho de Deus. Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando cremos nisso, quando reconhecemos e aceitamos isso, aí nós alcançamos a salvação em Cristo Jesus. Efésios 1:7 nos diz o seguinte: em Cristo Jesus temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas
segundo as riquezas da sua graça. Temos aqui redenção, remissão, que são palavras ligeiramente distintas. Nós éramos pecadores e nós estávamos fadados a morrer e ao fracasso. Você também que me ouve, que hoje é salvo na pessoa de Cristo Jesus, você foi remido e redimido. E você que ainda não aceitou a fé em Cristo Jesus, você tem essa opção, ao crer nele, de ser redimido dos seus pecados e ter as suas ofensas remidas em Cristo Jesus. Por meio da graça, que é um dos atributos de Deus. A ressurreição de Cristo, vencendo a morte e assentando-se à direita do Pai, e fazendo-nos mais do que vencedores, só é possível acreditarmos nisso por meio da fé. A fé inclui o arrependimento dos pecados. Quando temos fé em Cristo Jesus, quando temos fé em Deus, que Ele enviou seu Filho para nos salvar, para nos livrar do poder do pecado, agora nós vivemos uma vida diferente daquela que vivíamos. Porque a fé inclui arrependimento. E arrependimento significa mudança de vida. E Paulo escreve: aquele que furtava, não furte mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Quem mentia, não minta mais. Aquela vida que vivíamos como velho homem, deixamos. E agora, trilhando o caminho da fé, nós vivemos uma nova vida de fé em fé. Uma nova vida em Cristo Jesus. E é por meio desta fé e da graça divina que podemos alcançar a salvação. Toda a atividade da vida cristã, desde o início até o fim, o comentarista diz, depende da graça divina. Deus concede uma medida da sua graça como dádiva aos incrédulos, a fim de poderem crer no Senhor Jesus Cristo. Isto aponta para o processo inteiro de salvação por graça, mediante a fé, como dom de Deus, e não como algo que podemos alcançar por nós mesmos. 1 Coríntios 1 e 4, o comentarista cita que a graça de Deus a todos os homens. Diz o seguinte: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Essa graça que foi distribuída a todos. Chegando lá aos Coríntios, Paulo então leva a palavra, traz o evangelho. E a graça de Deus estava derramada, como está derramada até os dias de hoje. E aqueles que de bom grado receberam, agora fazem parte do corpo, fazem parte da igreja. E Paulo diz: agora eu dou graças a Deus todos os dias por vocês. Quando eu trouxe o evangelho e a graça de Deus estava sobre vocês, vocês aceitaram. Vocês não endureceram o coração, vocês receberam. E é isso que o comentarista está dizendo, que essa graça que Deus derrama sobre todos, ela é concedida a todos os homens. Você que me escuta aqui por meio da internet, você sente a graça de Deus, mas você tem a opção de aceitar ou de resistir. E 1.3, para finalizarmos a graça salvadora, o tópico 1, a salvação não vem das obras. Mas Deus, Efésios 2, 4 e 5, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Então o amor de Deus para conosco, ele se prova nisto. Quando ainda não conhecíamos a fé, quando não ouvíamos falar de Cristo Jesus, mas Deus já tinha preparado, Deus já havia preparado a salvação, o Cordeiro. Cristo Jesus já havia sido sacrificado.
E o interessante é que essa graça ela não veio depois que Cristo morreu. Não. Porque a Bíblia diz que esse cordeiro ele foi sacrificado desde a fundação do mundo. Então, quando o homem pecou lá no Éden, a graça de Deus já havia sido revelada. O sacrifício já havia sido feito. E Deus prova o seu amor para conosco nisto, que Ele nos vivificou nas nossas ofensas e nos vivificou juntamente com Cristo, quando nem sequer sabíamos que haveria salvação para nós. Ele já havia provido a remissão dos nossos pecados. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A todos os homens. Agora, resta saber quem aceita e quem rejeita. Quem persevera até o fim e quem fica pelo caminho. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Logo, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Romanos 11, versículo 6. Se fosse por mérito, se fosse pelo que fazemos, não seria graça. Seria o que muitos cobram hoje no trabalho, meritocracia. Eu quero um trabalho onde a meritocracia seja justa, onde eles reconheçam o que eu faço e eu possa galgar novos patamares. Tá certo. No nosso dia a dia isso é válido. Mas quando se trata da nossa salvação em Deus, em Cristo Jesus, somente a graça e somente a fé para nos alcançar. Porque o tamanho da nossa dívida era impagável. Não conseguiríamos alcançar. Mas Cristo Jesus alcançou para nós e nos deu este dom, nos deu esta dádiva, nos deu este presente, que é o direito à vida eterna. Nós somos justificados pela graça e feitos herdeiros em Cristo Jesus segundo a esperança da vida eterna. Tito 3:7. Sem Cristo, nem essa esperança teríamos. Mas em Cristo Jesus agora temos uma viva esperança, que é a vida eterna com Ele na glória. Tem um comentário que eu achei interessante aqui, que os nossos atos de bravura, o bom desempenho do ministério, o cumprimento dos deveres como cristão, tudo que aparenta espiritualidade, a entrega dos dízimos, as ofertas, as obras de caridade, são muito importantes e de grande valia. Mas agora uma coisa interessante, não são suficientes para ganharmos a salvação, mas são suficientes para ganharmos galardão. E um ponto mais importante ainda, a gente vai ganhar galardão sobre essas obras se forem aprovadas por Deus. 1 Coríntios 3, Paulo diz daquelas obras que passarão pelo fogo. E se forem aprovadas, elas vão resistir ao fogo, como prata, ouro ou metais preciosos. E se não forem aprovadas, elas serão consumidas como feno, palha, madeira. Por quê? Porque tudo isso aqui, essas boas obras, se a gente fizer elas, como diz em Efésios, agora nós andamos nelas porque alcançamos a salvação, a gente já não faz mais para agradar alguém. A gente não faz mais para mostrar que temos condições, para mostrar que somos bons ou melhores. Mas a gente faz como gratidão. Nesse caso, elas serão aprovadas. Agora, se a gente fizer como Ananias e Safira, eu quero dar a maior oferta, porque fulano deu uma oferta ali muito grande e eu tenho que mostrar que eu também posso. Não, alguém fez tal coisa, eu preciso fazer também. É para o reino, é para a obra. Às vezes quem não conhece o coração pensa, você viu o tamanho da oferta que o irmão deu? O pastor ele está querendo construir a nova catedral, ele deu o forro todinho. Ele deu por quê? Porque ele, como gratidão a Deus, porque agora ele está vivendo uma vida diferenciada ou porque ele quer mostrar que tem, porque ele quer mostrar que pode. Se for pela segunda opção, ele não vai ter galardão sobre isso. Essa obra não foi aprovada
aprovada por Deus. Porque o seu galardão ele já obteve. Se ele fez para mostrar que pode, todo mundo vai louvar ele. E vai dizer, realmente o irmão pode. Então ele já está recebendo o seu galardão aqui na terra. Achei muito interessante esse comentário. A graça de Deus foi estabelecida para a salvação em caráter gratuito e sem contrapartida. Ou seja, nada em troca. Aqui quando nós falamos de salvação. Como é o caso daquele ladrão que estava na cruz. O que ele fez depois? Nada, porque ali foi a sua sentença de morte. Mas ele garantiu a salvação em Cristo Jesus. Agora, galardão, outras coisas, é um assunto à parte. Então, a nossa salvação, ela não necessita de contrapartida, não necessita que façamos qualquer outra coisa para alcançarmos a salvação. Agora, para nos mantermos, aí nós precisamos fazer outras coisas. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide que não caia. Então, depois que alcançamos a salvação em Cristo Jesus, agora nós temos que viver uma vida de oração, uma vida de vigilância, uma vida fazendo boas obras, fazendo caridade, fazendo o bem, não para alcançar, mas porque já alcançamos. Agora nós temos que cuidar para não perdermos aquilo que temos, para não perdermos a coroa da salvação, para não perdermos o que já temos alcançado em Cristo Jesus. Se tiverem algum comentário a acrescentar, pastores que aqui estão, é bem-vindo. Vamos ao tópico 2. A graça capacitadora. Nós vimos que a graça salvadora é o dom que Deus dá a todos os homens para alcançarem a salvação em Cristo Jesus. E essa dádiva está espalhada a todos. Enquanto o Espírito Santo estiver agindo na terra, o Senhor Jesus disse que ele viria e convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora nós vemos a graça capacitadora. São os dons que Deus distribui à igreja para nos capacitar a alcançarmos a salvação em Cristo Jesus. Porque até mesmo para alcançarmos isto, de nós mesmos nós não conseguiríamos. Então, para alcançarmos a fé, precisamos da graça divina. Para alcançarmos a salvação, precisamos da ação de Deus. E para nos mantermos nela, também precisamos da graça. A nossa capacitação terrena ajuda, mas não é suficiente para atender espiritualmente a nossa chamada. Então, aqueles que ministram aqui, aqueles que ensinam as crianças, aqueles que estão em cada departamento desta igreja, no corpo de Cristo. A nossa capacitação, ou seja, os nossos estudos, os nossos cursos, é bom, é muito bom. Ajuda? Ajuda, mas não é suficiente. Paulo diz que quando ele esteve pregando, olha, eu dou graças a Deus que não foi pela minha capacidade humana que eu vos convenci, mas pela graça divina. Às vezes o nosso conhecimento, a gente tenta usar palavras, artifícios para convencer alguém, mas não surte efeito. O que vai fazer a diferença é a ação do Espírito Santo e é a graça de Deus em nossas vidas que pode nos capacitar a alcançar isso. Porque a nossa glória é esta, Paulo dizendo, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. 2 Coríntios 1:12. Somente a graça de Deus pode nos capacitar a viver uma vida cristã saudável. Porque o Senhor disse que o homem saiu a semear e semeou a sua boa semente. E às vezes a gente recebe, alguém recebe essa palavra e tenta viver e não consegue.
Infelizmente, quem de nós nunca viu alguém chegar do nosso lado e dizer assim: eu já fui crente igual você, às vezes bêbado, chorando, e hoje eu não consigo, às vezes drogado. O que aconteceu? De alguma maneira ele abandonou a graça que o capacitava a viver uma vida cristã, uma vida digna diante de Deus. De alguma maneira ele abandonou, ele deixou de lado o Espírito Santo. E hoje já não consegue mais. E esse tópico aqui fala disso. Que a graça de Deus é que nos capacita a ter uma vida cristã digna, uma vida piedosa. É ela que nos permite firmar-nos na presença de Deus. É ela que nos permite nos fortificar na presença de Deus. E é ela que nos dá força para vencer as tentações, as turbulências da vida. Essa graça. E quando rejeitamos, quando passamos a confiar em nós mesmos, eu já não preciso mais da leitura, eu já não preciso mais do jejum, já não preciso mais da oração. E aí vai caindo numa vida de mornidão, depois esfriou, e de repente já está fazendo aquilo que praticava antes da fé e caiu na apostasia. Conhece, chora e não consegue mais voltar. É muito difícil. E que a graça de Deus venha nos manter unidos a Cristo, firmes em Cristo, e que possamos renunciar a nós mesmos todos os dias e reconhecer que sem Cristo, sem Deus, nada podemos. Não podemos sequer permanecer em sua presença. Então, o principal aqui, neste tópico, o comentarista diz o seguinte: a maior arma do crente é a vigilância agregada à oração. Então nós temos que vigiar para não cairmos, para não esquecermos de onde saímos, para nos lembrarmos sempre que precisamos de Deus, precisamos da sua graça. E a oração. A oração é a comunhão que temos com Deus. É por meio da oração que nós temos comunhão com o Pai, que nos mantemos ligados a Cristo. É por meio da oração que nós temos intimidade com o Espírito Santo. E vai se tornando um ciclo virtuoso. A vigilância, a oração e o fortalecimento em Deus. A graça de Deus não anula nossa responsabilidade pessoal, mas nos capacita para cumprirmos. Então, quando recebemos a graça divina, agora nós temos a responsabilidade de mantermos essa chama acesa, de mantermos essa comunhão por meio da vigilância e da oração. E a graça de Deus capacita para o desempenho do ministério. Então nós vimos que a graça de Deus nos alcança para a salvação. Agora a graça de Deus nos capacita para vivermos uma vida cristã. E agora a graça de Deus nos capacita para desempenharmos o ministério. Quando Ele chama, é Deus quem capacita. Ele mesmo se encarrega de capacitar. E a gente tem exemplos na Bíblia de pessoas que se acharam indignos, pequenos demais para ser usados por Deus. E Deus diz a Josué, Deus diz a Moisés, Deus diz a Jeremias, a todos estes que se colocaram diante dele dizendo: Senhor, usa outro, que eu sou pequeno, eu não sei falar, eu não consigo, eu tenho medo, a minha família é a menor. Deus diz: olha, eu que te chamei, então é eu que vou te capacitar. E todos nós que estamos agora nestas fileiras da salvação, fomos chamados por Deus e temos um ministério. A Bíblia nos diz que temos o ministério da reconciliação. Todos nós temos a capacidade
de ganhar almas para Cristo. Somente em contarmos o nosso testemunho e dizendo: olha, eu estava em inimizade com Deus. Criei que Cristo Jesus é suficiente para a minha salvação e hoje tenho reconciliação com Deus. Você também pode crer nisso. E todos nós carregamos o ministério da reconciliação. E a graça de Deus nos capacita a alcançarmos vida. A graça de Deus nos capacita a levar a palavra. A graça de Deus nos capacita a fazer aquilo a que fomos chamados. A intercessão, a oração, as curas, o louvor, o que quer que tenha sido chamado, o seu ministério. É a graça de Deus que te capacita. Busque ela. Renda-se a ela. Reconheça: Senhor, eu tenho estudado tanto, eu tenho tanto tentado aprender a tocar e não tenho conseguido. Me capacita. A graça dele vai lá e te alcança. Senhor, eu tenho estudado tanto, canto e minha voz não sai. Eu reconheço que eu não consigo. A graça dele te capacita. Senhor, eu tenho estudado tanto a tua palavra e não compreendo. Eu quero pregar, eu quero... E não está saindo, não está fluindo. Eu reconheço que o meu entendimento não chega. O Espírito Santo vai te iluminar. A graça dele te alcança. Então é a graça de Deus que nos capacita para o ministério. Nós precisamos estudar? Precisamos. Precisamos nos capacitar? Precisamos. Mas sem a graça divina vai ser somente um amontoado de conhecimento. Qualquer um pode chegar na internet e ler. Qualquer um pode ouvir de outra pessoa. Mas com a graça divina, os ouvintes, eles têm um estalo. Sabe quando a gente ouve uma palavra várias vezes e quando alguém fala, a gente fala: mas eu nunca tinha pensado dessa maneira. É a graça de Deus na vida dele. Então é a graça de Deus que pode nos capacitar e que pode nos fazer diferentes. Só com a graça de Deus podemos ser obreiros aprovados, não ter do que nos envergonhar e manejar bem a palavra da verdade. E é o que a Bíblia nos aconselha em 2 Timóteo 2:15. A graça dá poder para se realizar os serviços do reino de Deus e condições para a boa obra. E agora, para finalizarmos, a graça capacitadora 2.3. A graça de Deus dá suficiência para todas as necessidades humanas. E Paulo orou 3 vezes ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É interessante isso daqui. Sabe por quê? Porque Paulo, ele tinha uma vida de comunhão íntima com Deus. E ele diz que, diferente dos demais apóstolos que caminharam com Cristo, ele diz o seguinte: o que eu recebi do Senhor. Ele também caminhou com Cristo, resumindo. Mas foi de uma maneira sobrenatural. E ele disse que ele chegou a ver coisas teve conhecimento de coisas que ninguém imaginava, inefáveis, que não podem ser ditas. E para que ele não se vangloriasse nisso, aí o Senhor lhe mandou um espinho na carne. Por quê? Porque ele viu coisas que ninguém viu. Às vezes nós estamos no ministério e oramos e jejuamos e buscamos e conseguimos resquícios de espiritualidade. E a gente já começa a se ensoberbecer. Ah, porque eu sou espiritual, porque isso, porque aquilo. Diferente de Paulo, não temos o espinho na carne e caímos da graça. E Paulo, ele chegou a esse ponto. Viu coisas inefáveis. E o Senhor lhe colocou esse espinho na carne. E isso lhe fazia sofrer. Às vezes nós que temos o ministério, você que tem um dom, você que sofre.
sofre acusações, calúnias, ou às vezes mesmo doenças, retaliações do inimigo, e não entende, e chora, e clama a Deus. E o Senhor diz: a minha graça te basta. Eu vi o testemunho daquele cantor, eu esqueço o nome dele, um cantor que ele é cego, Cleito Queiroz. E ele diz o seguinte, que ouviu alguém dizendo para ele: olha, você não pode cantar sobre curas, pregar sobre curas, porque você é cego e você nunca foi curado. E ele disse: olha, só de eu saber que Deus está efetuando curas por meio de mim, já é suficiente. Então ele reconhece a graça divina sobre a vida dele. E muitos de nós não reconhecemos. E muitos de nós, qualquer coisinha, quer pôr Deus na parede. Senhor, eu não aceito, eu não posso passar por isso, eu sou teu filho. E o Senhor está dizendo na sua palavra: olha, a minha graça te basta. O que você alcançou já é suficiente, a salvação, o seu nome no livro da vida. O que é isso que você está passando aqui para estar reclamando? Nesse momento que nós estamos passando, esses 2 anos que está se completando praticamente, de pandemia, muita gente sofrendo, muita gente perdendo parentes, perdendo amigos, empregos, situação realmente difícil. E o Senhor está dizendo para você: olha, a minha graça é suficiente. Se você tem consciência que o seu nome está escrito no livro da vida, a minha graça te basta. Ontem nós tivemos uma palavra extraordinária vindo do céu. Nós que vivemos nesse mundo, esse mundo é a morte. Por isso que Cristo disse: aquele que está em mim passou da morte para a vida. Então agora nós temos a vida em Cristo Jesus. E você que tem um parente, um amigo que perdeu em Cristo Jesus, saiba que agora ele está em vida. Agora ele tem a vida eterna em Cristo. E para nós que aqui estamos, a graça de Deus é suficiente para nós, para qualquer necessidade. E nas nossas fraquezas, é ela que nos faz forte. Nas nossas fraquezas, é a graça de Deus que nos mantém de pé. Só com a graça de Deus seremos mais do que vencedores. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Para sermos socorridos em tempo de necessidade, precisamos nos achegar cheios de confiança ao trono da graça. Mas essa confiança nós só adquirimos em Cristo Jesus. Foi Ele que adentrou lá e conquistou esse direito para nós. Porque nada do que fizermos, a parte da graça, vai ter mérito, vai ter algum reconhecimento em Deus. Tudo que fizermos é pouco, é nada. Porque tudo que temos alcançado é por meio da graça. Finalizando, vamos para o tópico 3 dessa lição. A graça e o livre arbítrio. Como foi dito no início, a graça de Deus está para todos os homens, porque nem todos receberam, porque nem todos creem, porque nem todos aceitam a salvação. A Bíblia diz o seguinte, em Atos, capítulo 7, versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Então eles sempre ouvem a palavra, eles às vezes são tocados, mas resistem. E uma coisa simples, até mesmo quem já é crente sabe. Eu vi meu pai falando que uma vez tinha um irmão que falava que não falava em línguas, que ele achava muito estranho, por isso que é línguas estranhas, né? E aí meu pai disse que uma vez viu esse irmão
um rosto assim vermelho, 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 e a boca inchada, mas não falava em línguas. Isso era o que? Era resistindo. É crente, é salvo, mas não quer falar em línguas. Imagina agora quem não é crente, para resistir o Espírito Santo à salvação. Pode resistir também. E é isso que acontece com a humanidade, aqueles que não aceitam a fé em Cristo Jesus. É simplesmente porque têm o coração duro e resistem à graça de Deus. Por quê? Porque temos o arbítrio de escolher se queremos ou não queremos. Poder, todos podemos. Agora, querer, nem todos queremos. É o que Paulo disse, olha, tudo me é lícito, eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Então eu não quero todas as coisas. Eu quero aquilo que vai me edificar, aquilo que vai me trazer comunhão com Deus, aquilo que vai me fazer crescer. E já aquele que está sem Deus é o contrário. Ele faz agora dessa licitude, dessa liberdade, ele torna em libertinagem. Ora, tudo me é lícito, então eu vou fazer tudo. Eu posso qualquer coisa, então eu vou fazer qualquer coisa. Mas a Bíblia diz que nós não podemos tornar essa liberdade em libertinagem. É preciso atentarmos para o fato de que é possível resistirmos à graça divina. Mateus 23, 37, Jesus diz o seguinte: Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês assim como a galinha ajunta os seus pintinhos, mas vocês resistiram, vocês não quiseram. Aqui em Atos, onde eu li também, é dito, olha, vocês resistem ao Espírito Santo, assim como os vossos pais resistiram. E hoje, a graça de Deus, ela está derramada a todos, e muitos resistem também. Ouvem o Evangelho, mas não aceitam. Ouvem a palavra, mas não aceitam. Resistem ao Espírito Santo. E toda a liberdade será cobrada. Ninguém pode se esconder atrás da graça de Deus para pecar, pensando que ficará impune. A liberdade não pode virar libertinagem. É preciso saber usar a liberdade que temos com responsabilidade. E a graça de Deus não é um sinônimo de que podemos fazer o que bem queremos. O Espírito Santo, o sangue de Cristo me purifica de todo pecado. Então eu posso pecar hoje para pedir perdão amanhã, né, pastor? Amanhã o senhor vai estar lá no gabinete. E Jesus disse, se vier, perguntaram para ele, Senhor, quantas vezes eu vou perdoar o meu próximo? 7 vezes? Jesus disse, não somente 7, mas até 70 vezes 7. Isso num dia, né? Então eu vou pecar e mais tarde eu estou lá, peço perdão e eu sei que o Senhor vai me perdoar. Será que é assim que a graça de Deus funciona? Porque a prática constante do pecado é a iniquidade. E nós temos que ter vigilância quanto a isso. Aquele que pecou, não peques mais. E a Bíblia nos diz o seguinte, para não incorrermos no mesmo erro. Então, se a gente vive uma vida de pecaminosidade, agora que alcançamos a graça em Cristo Jesus, nós vamos deixar isso de lado. E é o que Paulo escreve, ele diz, agora que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora eu vou pecar mais ainda? Não. Agora é que eu vou viver uma vida de piedade, uma vida buscando a justificação em Cristo Jesus. Porque agora eu reconheço que o que eu fazia era imundo. O que eu fazia não agradava a Deus. E agora eu tenho que deixar isso de lado. E não vou fazer dessa graça, dessa liberdade que eu tenho em Cristo Jesus, libertinagem. Uma vez salvo, salvo para sempre. É a teologia que alguns acreditam. Já a nossa
nós não contemplamos isto. Nós acreditamos que, uma vez salvo, precisamos lutar para permanecer na salvação. Aquele que perseverar até o fim será salvo. É isso que diz a palavra. Então, eu fui justificado. Eu sou sujeito a pecar. Se eu fui justificado hoje, se o Senhor não voltar amanhã, ou eu não for amanhã para a glória, de hoje para amanhã eu já pequei. E o que é que eu tenho que fazer? Reconhecer em Cristo Jesus que eu preciso de perdão. Mas não é aquele pecado intencional, como eu estava citando aqui, né, pastor? Mais tarde eu vou lá no gabinete. Não é esse. É aquele pecado que eu estou aqui, de repente eu falo, Senhor, me perdoe, eu falei tal coisa. Eu fiz tal coisa sem pensar, eu magoei meu irmão sem querer. É isso. Às vezes os nossos pensamentos impuros. E nós falamos, Senhor, nos perdoa. Nos purifica, eu preciso de Ti. Então é essa luta constante que nós temos que ter. É a santificação. É diário. É buscar, Senhor, me purifica, me limpa, me justifica. Eu preciso estar apto a ouvir o soar da trombeta. É preciso permanecer na graça de Deus. E como que eu faço isso? Lutando. Após receber a graça de Deus, a salvação, há alguns requisitos básicos. Como ela é um presente, nós precisamos manter, guardar. Mas infelizmente nós temos a tendência de não valorizar aquilo que recebemos de graça. Estão fazendo um curso ali, uma semana é de graça. 2 ou 3 se habilitam. Ou então 50 se habilitam, mas 2 ou 3 vão, né? Quando fala que é de graça. Eu estou dando aula aqui de graça. Vem 50 no primeiro dia, 30 no segundo, 10 no terceiro. Quando termina, está só o professor. A gente tende a não valorizar o que é de graça. E com a salvação, não é diferente. Muita gente abre mão, aceita, vem 1, 2, 3 dias, depois cai. E nós precisamos lutar diariamente, constantemente, para mantermos a salvação em Cristo Jesus. Só uma pessoa pode impedir ou refutar a graça de Deus em nossas vidas. Nós mesmos. Por meio das nossas atitudes. Por meio da nossa maneira de agir. Por meio da nossa maneira de ser. Então, a liberdade que nós temos de escolher se queremos a graça ou não, se queremos a salvação ou não, é o arbítrio que o Senhor nos deu. E por meio dele, nós decidimos se vamos permanecer nas boas obras que foram feitas para caminharmos nelas, ou se vamos deixar de lado e abandonar a fé. Conclusão. Antes eu vou ler o comentário aqui do... Cuidado, tudo que é de graça, o homem tem a tendência a não valorizar. Lembre-se, pois, de reconhecer a graça de Deus e nunca descuidar, desprezar ou anular esse eterno presente divino. E a graça não faz acepção de pessoas. Ela não foi manifestada para abençoar somente alguns ou de forma exclusiva a um grupo especial. A conclusão, mas a toda a humanidade. Porém, só desfruta da graça os que creem no Filho de Deus e o recebem como único e suficiente Salvador. A graça de Deus está aí. Recebemos. Agora vamos lutar para permanecer nela. Uma vida de vigilância e de oração. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar melhor os nossos corações. E a próxima lição, a lição de número 6, será sobre o atributo misericórdia. Como eu falei, a graça e a misericórdia, elas andam lado a lado. A próxima lição também vai ser uma bênção. Devolvo aqui a oportunidade ao nosso pastor presidente Enio Rodrigues. Deus abençoe, pastor Enéas. Meus irmãos, foi muito bom, vamos ficar de pé. Agradecer o Senhor por essa escola maravilhosa que tivemos. Passando aqui os avisos da semana, né? Nós temos círculo de oração a partir das 8 horas da manhã. E na terça-feira nós vamos ter
culto de ensino da palavra de Deus, tá? Todos estão convidados. E no sábado nós vamos ter o culto dirigido pelo departamento infantil das crianças da igreja. Vamos estar aqui na casa do Senhor para mais esse evento importante. Então esses são os avisos da semana. Então vamos agradecer a Deus. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa escola abençoada, muito obrigado por esse momento. Chegou a hora da gente ir para nossa casa, despede-nos em paz, nos aguarda, livra-nos de todo mal. Deus, nós oramos também, intercedemos por pessoas que estão, Senhor, enfermas, por irmãos e amigos que estão vitimados, Senhor, pelo Covid-19, que pediram para que nós podemos orar por eles e nós estamos aqui orando. Apresentamos essas vidas ao Senhor e te pedimos misericórdia. Aguarda o teu povo debaixo da tua mão, é o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos, em o nome de Jesus.